Minha avó, que já não está mais conosco, mas eu acho que eu ouvi muitos contos de fadas sangrentos quando eu era criança. Tem lugar aqui na frente, tá, gente? Fica em pé, não. Mas com o tempo eu fui descobrindo a importância de contar esses contos de fada antigos para as crianças. O mais antigo que eu me lembro de ter ouvido foi provavelmente João e Maria, que a minha mãe contava para mim quando eu era muito pequena. Os Caçadores de Bruxa? E Hansel e Gretel, né, que depois eu vim a conhecer o nome original, é um conto muito importante e muito perturbador para a criança. Assim como o Chapeuzinho Vermelho. Quando comecei a ler, eu aprendi a ler muito cedo, eu comecei a ler as versões antigas. E essas versões são muito mais legais do que versões que depois foram, como a gente chama, disneycizadas. Eu acho que foi muito importante para mim conhecer contos de fada como criança e eu sempre procurei recontar esses contos para os meus filhos. Agora eu vou contar para o meu neto, porque ele ainda não para quieto para ouvir, mas daqui a pouco vai parar. E eu acho que é fundamental a gente lembrar disso. Todo mundo tem que contar e recontar esses contos, porque não é por acaso que eles sobreviveram centenas de anos. Os contos são imortais. E os contos de fada, como vocês sabem, não tem autor, são contos folclóricos, eles passam de boca em boca. A gente acaba conhecendo as pessoas que os registram e alguns gênios que escreveram suas próprias histórias, mas sempre tem como base as histórias folclóricas. E os contos de fada vieram de onde? Eles vieram naturalmente dos mitos. Sempre que eu faço palestra, eu falo mito, porque eu sou uma mitomaníaca, né? Mas não tem como a gente escapar disso. Os contos vieram de narrativas sagradas, vieram daquele tempo onde as pessoas se reuniam para falar das regras das suas sociedades e essas regras eram passadas em forma de histórias. Os mitos são as narrativas mais antigas da humanidade. E na hora que eles se desacralizaram, eles pararam de ser contados por xamãs, por sacerdotes, né? Eles começaram a cair na boca do povo e foram se transformando e foram gerando histórias exemplares. Essas histórias aí que a gente conhece como contos folclóricos, contos de fada, contos maravilhosos. Tem milhares e milhares de formas. O Contos de Fadas Sangrentos contém 5 contos, dos quais eu li muitas versões. Alguns mais, outras menos, eu fui catar versões antigas. E as que são mais comuns, as que a gente conhece melhor, são as versões recolhidas pelos irmãos Grimm. A gente sabe que os irmãos Grimm viveram na Alemanha e recolheram com as mulheres contando as histórias. A maioria dessas histórias ancestrais eram transmitidas por mulheres, por mães, por amas de leite, por avós, por cozinheiras, por mulheres que estavam fiando. Era uma coisa muito importante, né, nos tempos antigos, fiar o linho, fiar todo o cânhamo, todas as fibras que vinham tinham que ser fiadas, porque as pessoas tinham que fiar, tinham que fazer roupas para o inverno. Então a mulherada se juntava para fiar e umas iam contando histórias para as outras. Outros grandes autores que registraram contos de fada foram Charles Perrault na França e Hans Christian Andersen, claro, que é meio que o pai da literatura infantil. O Hans Christian Andersen, ele não apenas conhecia essas histórias antigas, como ele criou algumas suas próprias, mantendo aquela aura. Então, aquela aura de conto de fada, de maravilhamento, de fada, de tristeza. E esses contos são todos muito pungentes, muito fortes. E muitos deles são sangrentos. Muitos. Eu até gosto das versões Disney, eu adoro, vejo, canto, tenho o DVD, mas quando a gente conhece só a versão Disney, a gente conhece um pedacinho da história.
Se vocês pegam, por exemplo, a Bela Adormecida, que é uma história da qual eu gosto muito, que não está nesse livro, mas é uma história que eu aprecio demais, a versão que eu li quando era criança era uma versão muito mais aterrorizante, porque o príncipe chega lá, acorda a garota, né, que estava dormindo por 100 anos, e aí a história acaba, eles ficavam vivendo felizes para sempre. Não. O príncipe não levou ela para casa, porque a mãe dele, a rainha mãe, era canibal, ela comia gente. Então ele manteve ela ali escondidinha, ela teve 2 filhos, e só depois de muitos anos ele levou ela para casa e apresentou para a mãe. E aí o que acontece? Na hora que o príncipe tem que ir para uma guerra, né, a mãe fala, ótimo, vou jantar meus 2 netos e a minha nora. E a história é terrível. Essa história, na verdade, eu descobri que ela vem de uma versão muito mais antiga do que a de Pergolini. Ela vem do Jean Battista Basile, do Pentamerone Basile, que é uma história chamada Sol, a Lua, Itália, ou Thalia, sei lá. Mas é uma história muito mais terrível, onde na qual não apenas o príncipe não leva ela para casa, como ele era casado. A gente tem ele já tinha uma esposa, né? E quando ele encontrou a garota adormecida, Thalia, adormecida, que não era Aurora, né, como eles chamam hoje em dia, ele achou ela tão linda, mas tão linda que ele traçou a moça naquela hora mesmo. Com ela adormecida, é uma coisa meio, né? Não, é sério, gente, isso é verdade. Eu provo. Ao penetrar em um salão, o rei viu Thalia, que parecia encantada. Pensando que estava adormecida, ele a chamou, mas ela permaneceu inconsciente. O rei viu seus encantos e sentiu o sangue ferver em suas veias. Ergueu-a nos braços e levou-a para uma cama, onde colheu os primeiros frutos do amor. Deixando-a na cama, ele voltou ao seu próprio reino. Depois de 9 meses, Thalia deu à luz 2 lindos filhos, um menino e uma menina. As crianças foram atendidas por 2 fadas que apareciam no palácio e os colocavam junto ao seio de sua mãe. Uma vez, porém, um dos gêmeos procurou o bico do seio e não encontrou. Começou a chupar os dedos de Thalia e a farpa de linho saiu. Ela enfiou uma farpa de linho, né, da roca de fiar e adormeceu aos 100 anos. Thalia acordou de um longo sono e vendo ao lado as suas 2 lindas crianças, ela as apertou ao peito e deu-lhes o seio para sugar, sentindo que os bebês eram mais caros a ela que sua própria vida. Não sabia o que lhe tinha acontecido, mas notou que a mesa sempre estava posta e comida e bebida eram trazidos, embora não visse ninguém mais. Aí o príncipe volta, encontra ela acordada, com 2 filhos, né, e uma família e tal. Então vocês vejam, as histórias, a gente consegue ir traçando os caminhos. E o que é fascinante é traçar esses caminhos e ver o quanto elas vão mudando de civilização, de narrativa para narrativa, né? Até a gente chegar na Aurora de Once Upon a Time, que está na televisão, né? Que é uma outra história, é a princesa, tem o príncipe e tal, isso e aquilo, mas a transformação é que é fascinante. E esses elementos são os elementos que a gente usa, nós escritores. Nós continuamos trabalhando com os arquétipos do conto de fadas, nós continuamos usando as princesas, os príncipes, os reis, as rainhas, as fadas, as bruxas, né? E aí quando eu propus para a editora este projeto de recontar alguns contos antigos e buscar resgatar, trazer aquelas versões mais antigas, mais cruas e mais diretas, menos enfeitadas, a editora aceitou e tal, foi bem legal, foi aprovado, só que demorou bastante para sair. E eu avisei, olha, muita gente está falando em contos de fada, nos próximos anos vai se falar muito mais em contos de fada, vai despertar muito mais esse interesse, porque eu estou sentindo que essa coisa está indo crescendo. Então esse livro que era para ter saído uns 2 anos atrás, só saiu agora. Mas vocês puderam notar que nos últimos 2 anos tem seriado, Green, Once Upon a Time, filmes que não acabam mais, ou eles vão pegar todos os João Pé Feijão, João Maria Caçadores de Bruxa, Brancas de Neve, então. Brancas de Neve Caçadores. Brancas de Neve não acabam mais. Então, esse interesse, ele vai e volta, ele é cíclico, né? E eu acho que é muito legal agora que a gente possa contar para as crianças estes contos,
que não são tão conhecidos, mas que são bem legais e são bem sangrentos. Todos têm muito sangue e eu fiz questão de manter o sangue. Eu acho que eu concordo com todos os estudiosos, com os psicólogos, os psiquiatras, com Bruno Bettelheim e Jung e Marie-Louise von Franz, quando eles dizem que a gente contar essas histórias, a gente ajuda a criança, o jovem. Muitos adolescentes adoram ouvir esses contos, eles fazem que não, eles disfarçam, mas eles vêm chegando, estão ouvindo, você está contando para as crianças, isso já me aconteceu muitas vezes, você está contando para as crianças e os adolescentes ainda. É importante para eles ouvirem essas histórias. Essas histórias têm milhares de anos, milhares não tanto, né? 2000. Passou de 1000. Centenas de anos de teste, elas foram testadas, elas foram contadas em milhares de formas e elas continuam firmes e fortes. Não importa se a madrasta da Branca de Neve é a Charlize Theron ou é a Julia Roberts. Ela é a figura da madrasta e ela é sempre má e ela é sempre terrível e ela tem um lado legal que a gente gosta, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Chapeuzinho Vermelho, que foi uma história que eu ouvi quando criança e que também é muito forte. E é claro que a história de Chapeuzinho Vermelho, as versões mais antigas que a gente consegue encontrar, são aquelas na qual o lobo vai lá, devora a vovó, devora a Chapeuzinho e a história acaba. Não tem essa de vir caçador, abrir barriga, tirar a vovó, salvar a Chapeuzinho. É legal, o salvamento é legal, final feliz, mas é legal também a versão antiga. O Bettelheim, no seu livro maravilhoso, A Psicanálise dos Contos de Fada, ele diz umas coisas bem interessantes. Quando Perrault publicou sua coleção de contos de fadas em 1697, Capinha Vermelha já era uma história antiga, com elementos que remontavam a tempos atrás. Existe o mito de Cronos. Cadê o Cronos? E que ele engole os filhos que, de modo miraculoso, não conseguem sair de seu estômago. No lugar dele, colocam pedras pesadas. Há uma história latina de 1023 de Heriberto de Liege, chamada Fecunda Ratis, na qual uma menininha é descoberta na companhia dos lobos. A menina, Company of Wolves, a menina usa uma manta vermelha e os estudiosos dizem que essa manta é um capuz vermelho. Aqui, então, 6 séculos ou mais antes da história de Perrault, encontramos alguns elementos básicos de Capinha Vermelha. Uma menina com capuz vermelho, a companhia dos lobos, uma criança sendo devorada viva e que retorna incólume e uma pedra colocada no lugar da criança. Há outras versões de Capinha Vermelha, mas não sabemos qual delas influenciou Perrault na sua narrativa. As crianças e também os adultos devem ser capazes de acreditar que é possível atingir uma forma de existência mais alta se dominam os graus de desenvolvimento que isso requer. As histórias, contando que isto, além de ser possível, é provável, têm uma tremenda atração para as crianças, porque combatem o temor sempre presente de que não conseguirão fazer essa transição, ou de que perderão muito no processo. A criança sabe instintivamente que o fato de Chapeuzinho Vermelho ser engolida pelo lobo, como muitas outras mortes de heróis dos contos de fada, não significa que a história acabou, mas é uma parte necessária da mesma. A criança também compreende que Chapeuzinho realmente morreu, como a menina que permitia que o lobo a tentasse. E quando a história diz que a menina pulou fora do estômago do lobo, ela volta à vida como uma pessoa diferente. Então eu acho que é muito raro você encontrar um conto de fada onde a gente não encontre outros significados, onde a gente não desenterre os arquétipos, onde a gente não faça ligações com mitos, né? Eu tenho um monte de versões de Chapeuzinho que eu trouxe, mas pelo adiantado da hora a gente não vai ter tempo de ler. Eu queria terminar só lendo um trechinho de um autor contemporâneo que é um amigo meu, Rafael Dracon, e que também mexeu com os contos de fada na sua trilogia Dragões de Éter e que falou do Chapeuzinho. E um lobo lhe devorou a avó. Certo, essa não é a melhor notícia que alguém gostaria de receber, mas foi exatamente o que aconteceu com aquela menina. E o pior, ela tudo viu, presenciando de camarote a sangrenta carnificina. Viu a carcaça da avó ser devorada, viu o assassino avançar sobre ela própria para dilacerá-la, da mesma forma faminta como fizera com a pobre senhora. E viu também seu salvador aparecer com uma espingarda engatilhada para dar cabo à vida do carnívoro.
E o Salvador, sim, o caçador herói, do ponto de vista humano, que meteu 2 balas no peito da criatura. O que deve ser salientado no momento é apenas que o caçador abrira o peito do animal segundos antes do lupino ter qualquer chance de devorar uma menina inocente em choque. E foi então que as balas de chumbo acertaram o corpo, abrindo 2 rombos no peito do bicho, do tamanho de um joelho. O corpo espirrou sangue, rubro como de qualquer homem, empestando ainda mais o ambiente com aquele cheiro ferruginoso e insuportável. E foi quando o sangue do lobo banhou ainda mais o chapéu pálido da criança e o branco se tornou vermelho. Eu acho que tem tantas versões do Chapeuzinho Vermelho, antigas, modernas, mas elas sempre mantêm, elas sempre perpetuam a história da garota que saiu de casa, que atravessou uma floresta, que foi em busca da avó e que se defrontou com o lobo. Todos os contos de fada mexem com essas coisas ancestrais, com o nosso medo de nos perdermos, com o nosso medo da morte, com o nosso medo de perdermos as pessoas que nós amamos. E não tem nada melhor para as crianças e para os adolescentes e para nós adultos, que estamos lá, né, não sei que degrau da escada, do que conhecer histórias ancestrais que falam das ânsias eternas do ser humano. Do que mexer, a gente que é autor, a gente está sempre mexendo com esses elementos. E eles estão tão presentes na nossa vida, nas nossas histórias, e é através das histórias que a gente vai conseguir lidar com essas coisas da vida, né? Eu acho que eu não tenho um trecho aqui que fala isso. Mas a gente lida melhor com a vida real através da ficção. Então as pessoas que dizem, isso é escapismo, você está lendo uma história que se passa na Terra-média, onde tem, né, elfos lindos, maravilhosos, e guerreiros, isso e aquilo, isso é escapismo. Não é. Através da ficção, e principalmente através da ficção fantástica, da fantasia, da loucura, dos dragões, dos lobos falantes, do sangue, é que a gente consegue extrapolar aqueles problemas nossos do dia a dia e a gente consegue lidar melhor com eles. Então a ficção, eu acho que é um dos grandes instrumentos para o ser humano não enlouquecer nesse mundo louco. E a ficção fantástica começa sempre com os contos de fada e com os mitos, não tem como. Por isso eu acho que quanto mais a gente conseguir difundir para os nossos filhos, sobrinhos, netos, amigos, jovens, todo mundo com quem a gente convive, esses contos ancestrais, essas histórias maravilhosas, seja qual for a versão, é através disso que a gente está ajudando as pessoas a conviverem melhor umas com as outras. E os lobos estão aí, a gente tem que lidar com eles. Infelizmente, né, aqui, ali, lá fora, em Brasília, está cheio de lobo. Não tem como a gente não viver. Histórias infantis, contos de fadas pasteurizados, bonitinhos, sem a presença do mal, sem a presença do perigo. Histórias que foram extirpadas desse sangue. Elas são histórias inócuas. A criança vai ler, vai ouvir, bonitinho e tal, mas essa história não vai ajudá-la a lidar com aquilo que ela tem por dentro. Não vamos tirar das crianças. E vocês podem perceber que elas, hoje em dia, elas estão bastante incisivas. Você junta um monte de crianças e você pergunta, você quer que eu conte história do quê? De terror. Você quer que eu conte histórias que tenham o quê? Fadinhas, borboletinhas ou dragões e tiranossauros que comem pessoas? Tiranossauros que comem pessoas. A criança sabe, ela gosta de lidar com isso. E não é pela violência nas histórias, como também não é pela violência nos videogames ou nos filmes que a criança vai se tornar violenta. É justamente o contrário. Se você não encontra violência na ficção, é capaz de você procurá-la na vida real. E é isso que nos dizem esses estudiosos, né? Gente, obrigada demais pela presença de todos vocês no lançamento do meu livro.